Olá, gente. Boa noite, Brasil. É. Ai, hoje eu trouxe vocês pro cantinho do meu quarto. E se vocês ouvirem algum barulhozinho aqui no meu iPad, é porque tudo que eu faço aqui acontece aqui. E hoje eu vim trazer uma história. Eu vi que vocês gostaram muito das minhas histórias, né? Hoje eu vim trazer uma história. Mais uma, tá? Que eu vou trazer muitas. Hoje eu vim trazer a história da mãe da enfermagem. Mas por que a mãe da enfermagem? É aquela mulher que modelou, que inventou, que lutou para a enfermagem. Só que na época dela não existia enfermagem. Na época dela não existia faculdade de enfermagem. Na época dela, enfermagem não existia. Mas começou a existir muitas guerras. Na época dela começou a existir muitas guerras, muitas guerras. E ela, digamos que já estava prometida para casamento, né? Tanto é que tem uma brincadeirinha aí da a maldição da... Adivinha de quem eu estou falando? Florence Nightingale. Então, assim, ela, né, já estava prometida e tal, mas o forte dela não era esse. O forte dela era, sabe o que, gente? Humanização. Ajudar. Cuidar. Eu, quando fiz enfermagem, era na época ainda da pandemia, então, assim, era online as aulas. E o primeiro trabalho que eu fiz foi estudar, né, sobre a origem da enfermagem. E eu estudei a origem da enfermagem. E assim, eu fiquei encantada, apaixonada. Tem muitos filmes. Na época, a professora que dava aula, né? Ela passou um seriado, meu Deus, que seriado maravilhoso. Mostra tudo. Eu tentei descobrir, mas não consegui. Mas eu vou procurar. E assim que eu conseguir o nome daquele seriado, nem que eu pergunte para as minhas professoras, eu vou postar para vocês assistirem. Ele é muito, muito interessante mesmo. Aqui não tem como voltar, né, tal. Mas eu vou contar e depois eu vou deixar a história em PDF. Ou então eu deixo junto. Enfim, do jeito de outro eu vou deixar um pedacinho da história para vocês verem como é lindo, né? Então, assim, mas como a enfermagem? 1820 já existia enfermagem? Já existia? Mulher naquela época podia trabalhar, podia estudar? Mulher naquela época, elas tinham que aprender a tocar piano, tinha que aprender a se postar bem na mesa, tinha que aprender a se retirar quando tivessem somente homens. Elas tinham que aprender uma etiqueta, que hoje a nossa etiqueta é totalmente ao contrário daquela época, né? E elas já nasciam assim, né? Já nasciam como hoje. A gente já nasce, né, gravando. Então é natural, normal, né? Só que não tem aquela garota que hoje, né, os pais falam ovelha negra. Pois é, digamos que ela não foi uma ovelha negra, mas para a época dela, ela deu um pouquinho de trabalho. Então, assim, Florence, né? Florence é o nome dela, significa o quê? Ela nasceu na Florência. Perdão, gente. Florença, na Itália. Ela era uma italiana. E assim, Florença com Florence é o mesmo significado, né? Significa florescer, nascer, sei lá, assim, sabe? Brotar, aparecer. Que nem uma flor quando ela tá fechada e de repente ela se abre. Então, Florença
é esse significado. Então, com certeza os pais dela, né, devem ter dado esse nome para ela, em homenagem, né, por ela ser uma italiana, né, a Florence. Agora, o Nightingale vem dos italianos mesmo, né, dos pais dela. Gente, se eu pudesse, eu contaria, assim, a biografia dela inteira. Só que eu passaria a noite todinha aqui. Então, eu vou contar só as partes que mais me impressionaram, tá bom? Ela nasceu em 12 de maio de 1820 e ela faleceu já velhinha. Vou mostrar a imagem dela pra vocês, jovem, velhinha, tá? Gente, olha só, ela faleceu em 1910. A Florence, ela era tão apaixonada, mas tão apaixonada pela enfermagem, que naquela época, que eu falei pra vocês, né? Mulher já nascia pra tocar piano, se arrumar, acordar bonita, usar aquelas roupas, né? Que vinha, eu esqueci o nome, gente. Aquela roupa de época, né? Tá. Então, assim, mas ela, sim, cresceu assim, mas não se formou a personalidade dela assim. Porque naquela época estava acontecendo uma guerra. Vocês podem pesquisar, é a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia, ela aconteceu... Gente, eu nem sei a data, porque até então eu não estudei, né, tudo. Mas estava acontecendo a Guerra da Crimeia. E a Guerra da Crimeia, assim, estava morrendo muitos homens, muitos rapazes, muitos noivos, homens bonitos, de posse, né? Estavam indo para a guerra e acabavam falecendo. E as moças que estavam esperando para se casar acabavam ficando viúva, né? Naquela época era assim, não era fácil o casamento, não. Era fácil o casamento, né? Só não era fácil você poder escolher, né? Quem escolhia era a família do noivo e da noiva. E aí eu vou arrumando o cabelo enquanto isso, tá? Então, assim, tava acontecendo essa guerra e muita gente chegava machucado, ferido. E pra ela não casar, ela chegou na idade de estudar, né, e tal. E aí chegou na idade de estudar, mas só que lá a mulher não estudava, casava, viu? E aí o pai dela já arrumou logo uma pessoa para casar e ela inventou de estudar matemática primeiro. Estudou matemática com um dos mais renomados matemáticos da história. Não vou falar o nome dele, né, agora, porque senão vai ficar muito comprido. E foi uma das melhores alunas em matemática. Mas só que o dom dela não era a matemática. O dom dela era cuidar. Quando a gente começa a fazer enfermagem, a gente aprende uma coisa. Você tem que cuidar. Por que que eu perdi? Não vou dizer que eu perdi, porque na verdade, assim, eu não cheguei a perder, né? Eu parei, tenho toda a papelada para continuar. No caso, é como se eu tivesse... Quando a gente está estudando, fala assim... não é desistir, esqueci o nome agora. Quando você para, né? Não, vou dar uma parada, vou dar um tempo, vou trancar a matéria. Quando eu melhorar, eu volto. E foi isso que me aconteceu, né? Só que já tem 3 anos que eu tranquei e não voltei. Mas assim, pra mim terminar falta somente 6 meses. Falta muito pouco, né? Então assim, eu tô esperando melhorar, porque primeiro cuidar da gente pra depois cuidar do outro.